O universo de Mushoku é grande pra caramba, galera. E outra coisa que a gente sabe é que o futuro é algo incerto, né não? Pois é, mas pra esse cara não é. O Rudeus do futuro fez questão de voltar ao passado pra evitar tudo o que tinha acontecido com ele, que foi trágico pra caramba, cara. Então chega mais pra gente conhecer quem é esse Rudeus, da onde ele veio e quais os seus poderes. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E primeiro de tudo, alerta de spoiler, cara. Pois é, galera, tem spoiler da novel nesse vídeo. Então, você que não curte spoiler, segura aí na cadeira, dá uma segurada e considere-se avisado. O Rudeus, você já sabe quem é, né? Nosso pequenino mago reencarnado aí, que chamou muita atenção, principalmente pela sua proficiência mágica incrível. Mas a versão dele do futuro volta pro passado para poder tentar avisar o próprio Rudeus sobre algumas coisas que tinham rolado ali no futuro dele. Ele queria mudar isso para não ter o mesmo fim, é lógico. Só que com essa viagem ele sofreu um pouquinho. E mesmo assim deixou um legado sinistraço, mano. Então chega mais, vamos conferir esse legado depois do seu like nesse vídeo aqui, mano. Deixa o like, você que não é inscrito no canal, se inscreve também, cara, pra você poder não perder as novidades que estão chegando por aí. Você ajuda demais o canal a crescer ainda mais, mano. Seja muito bem-vindo e bora lá. Pra gente começar, o Rudeus do futuro é um futuro totalmente alternativo do Rudeus Greyrat. Ele é um homem alto, bem constituído aí, com uma aparência descolada, cara. E assim como o Rudeus, ele também tem os olhos ligeiramente diferentes, porque ele trocou os seus olhos, ele ganhou aí o olho de demônio, né, cara? Aparecendo na história como um velho do futuro pro Rudeus, depois de ele usar a magia de viagem no tempo, ele meio que perde a metade inferior do seu corpo, debaixo do estômago pra baixo. Ele perde os órgãos e a parte das pernas e tudo mais. Justamente por causa da magia dele não ser o suficiente pra permitir que ele tenha um grande salto no tempo de uma vez só. Mas o que aconteceu de fato lá no futuro dele? Cara, o Rudeus do futuro ficou abatido com a morte da Roxy e, sem pensar duas vezes, passou a beber e dormir com várias outras mulheres diferentes. Ele estava meio que com medo de dormir com a Sylphie, já que ele pensava que ela iria apenas acabar descarregando, né, as frustrações nela, o que só fez com que ele se afastasse ainda mais dela. E depois da morte da Sylphie, a sua personalidade deu uma volta tipo de 180 graus, cara. Foi uma mudança drástica que rolou. Uma pessoa que tentaria o seu melhor para proteger o seu voto de casamento estava completamente perdida. Ele ficaria tão maluco a ponto de cometer atrocidades que você nem pode imaginar, cara. Uma pessoa que já foi pacifista e enojada com o assassinato estava totalmente perdida? Porra, já viu onde isso ia chegar, né? Determinado a se vingar, a única coisa com que ele se importava era justamente a vingança contra Hitogami, que é uma entidade misteriosa que vive em uma dimensão de bolso localizada no centro do mundo. E aí, o Rudeus acaba magoando muitas pessoas no seu caminho de vingança. Então, a única opção que ele teve, a única esperança dele era voltar. E sim, ele voltou ao passado para poder evitar essas ações que levaram aos acontecimentos com ele. Mesmo no futuro, depois dos eventos do demônio Atoff, o Rudeus do futuro foi visitar o Hitogami, que ele disse para descer e verificar se havia algo no porão, o que fez com que ele não encontrasse nada lá. O que aconteceu, na verdade, foi que tinha um rato infectado que vagava pelo porão, e ele foi solto na casa depois que o Rudeus abriu a porta, e acabou infectando alguns restos de comida que tinham lá, que a Roxy acabou comendo. Roxy ficou muito doente e essa doença não podia ser curada com uma desintoxicação normal, cara. Ela não funcionava, apenas uma desintoxicação de Deus funcionaria nela. Assim, não seria um problema, já que o Rudeus do futuro, Cliff e Zanoba entraram sorrateiramente na igreja para poder aprender a fazer essa desintoxicação de Deus. No entanto, eles foram facilmente encontrados, mas ainda assim foram capazes de decifrar com um livreto sobre desintoxicação a própria desintoxicação de Deus. Só que isso custou a vida de alguns. Por exemplo, Cliff, na hora da fuga, acabou sendo atingido por um veneno, uma flecha de veneno, e morreu logo em seguida. Quando o futuro Rudeus voltou, já não tinha mais saída. A Roxy já havia sucumbido à doença e já tinha morrido. Esse futuro devastado do Rudeus colocou ele num caminho totalmente sombrio, cara. Por volta dessa época, a Ares voltou, mas o Rudeus impensadamente a afastou, cara. Ele e a Ares tinham um relacionamento de amor e ódio, mais ou menos, que ela venceria aos poucos centímetros da sua vida, mas também estaria disposta a salvar ele das sombras se ele tivesse algum problema, algum aperto. No final, eles nunca se reconciliaram, o que fez com que o Rudeus do futuro até se arrependesse disso, falasse para sua contraparte mais jovem para ele fazer questão de se desculpar em primeiro lugar
com a Aerys. A Sylph tentou confortá-lo desesperadamente, mas o Rudeus recusou devido ao forte hábito de beber. Ele estava meio doidão ali no dia, e ele acabou dormindo com outra mulher também. A Sylph descobriu sobre isso e parou de falar com ele, e eventualmente ela deixou ele e se juntou a Ariel. Quando o Rudeus descobre o que ela fez, ele segue a Sylph na esperança de se desculpar e se reconciliar com ela, mas descobre que a Sylph seguiu Ariel de volta pro reino. E depois de ser contrabandeado por Triss, ele encontrou a Sylph e Ariel assassinadas durante a tentativa de golpe. Agora, galera, já não resta mais nada pra ele. Com raiva, o Rudeus começa a matar indiscriminadamente e muda pra se vingar da Sylph, Roxy e todos os outros que foram mortos injustamente. A Aerys viria novamente, apenas para poder afastá-lo de novo, mas eventualmente Zenith, Lilia, Zanoba e Aisha foram assassinados da igreja de Meleys. E como vingança, o futuro Rudeus foi pessoalmente para a capital para poder massacrar todos da igreja. Descendo por esse caminho, o Rudeus caçou qualquer coisa relacionada a Hitogami, incluindo os reis demônios também. E tá implícito que ele matou muitas pessoas fracas e fortes também, em busca para poder aprender mais sobre tudo. Mas isso tudo serviu para apenas ele acabar não aprendendo nada. Antes que ele percebesse, ele era um homem velho, já tinha passado muito tempo. E quando finalmente encontrou as informações sobre como derrotar o Hitogami, ele aprendeu que ele não conseguiria fazer isso em vida. Finalmente, no final da sua vida, ele foi capaz de aprender como viajar no tempo, e aí viajou de volta para o passado antes que a Roxy morresse e informou ao seu eu do passado de todas as informações. Infelizmente, essa viagem dele no tempo não fez bem pra ele, deixou muitos órgãos pra trás por causa da sua mana, que era escassa pra ele conseguir fazer uma viagem tão grande assim. Então ele morreu devido aos ferimentos graves que ele tinha, mas não antes de dar os seus conselhos anteriores em um diário cheio de culpa pro próprio Rudeus. Ele meio que deixou isso tudo escrito para ser encontrado pelo próprio Rudeus do presente, deixando o seu legado nas mãos dele. E a razão pelo qual o Rudeus acreditou no Rudeus do futuro era que realmente ele mesmo no futuro se apresentou com seu nome da vida passada. Então o Rudeus passou a acreditar de fato nele porque ninguém sabia o nome dele da vida passada. Depois de realizar uma autópsia do corpo do futuro do Rudeus, o Rudeus presente queimou seus restos mortais e colocou as cinzas dele em uma urna para ser enterrado no mesmo lugar que o Paul, que era o pai do Rudeus. Rudeus confirmou a verdade nas suas palavras indo lá no porão e matando o Camundongo infectado com uma doença de pedra mágica que tinha dentes de cristal violeta, que teriam matado a Roxy e, eventualmente, o bebê também que estava dentro da barriga dela. Depois de selar o resto do rato em uma caixa feita de magia da terra, Rudeus envia para a Magic Guild para poder estudar o que aquele rato estava fazendo ali. E ao seguir os conselhos de não se opor a Hitogami, Rudeus é capaz de negociar com ele aí mais ou menos a condição de matar Osteryd e também receber os conselhos sobre como fazer a armadura mágica descrita no diário do Rudeus do futuro. Ao consultar Nana Roche concordou em cooperar com Rudeus, capaz de teorizar o motivo pelo qual falhou ao retornar ao seu mundo original, e também aconselha o Rudeus a consultar o Osteryd por isso. Ao enviar uma carta para Aerys, ela foi capaz de se juntar ao Rudeus na sua segunda batalha contra Osteryd novamente, esclarecer um mal entendido entre eles aí e se tornar de fato a sua esposa, que é o futuro que nós esperamos aí. Depois de se tornar o subordinado de Osteryd, Rudeus mostra o diário a Osteryd e ele é capaz de fazer os planos para tornar Ariel a nova rainha do Reino Azura e descobre o destino de Tristina depois do incidente do teleporte. Através das informações do diário, Rudeus consegue convencer Glyslaine a se aliar a Ariel e ajudar a descobrir quem está por trás da morte do Saurus Boreas Greirat, que ninguém sabia até então. E além disso, o diário também contém algumas informações sobre mercenários contratados por Darius, que é o primeiro ministro do Reino Azura, como Albert, Corvette e Rei da Reia, e também são apóstolos de Hitogami. No final das contas, o Hitogami era o que acabava sendo o vilão da história aí, e graças ao Rudeus do futuro, tudo pôde sair da melhor forma possível. Ele também tinha alguns poderes e habilidades que a gente pode falar aqui, algumas iguais e outras diferentes do nosso Rudeus atuais. Quer ver só? Se liga só. Uma das principais habilidades dele iguais é o Olho do Demônio da Previsão. Aquele olho de demônio que a Kirishika deu pro Rudeus por dar-lhe comida, foi uma troca ali. Ele permite que o usuário veja uma certa quantia no futuro.
O Demon Eye é ativado usando o poder mágico do Rudeus. Quanto mais ele insere, mais longe ele pode ver no futuro. Mas ainda assim é difícil de ajustar o ponto de foco. Quanto mais longe ele olha para o futuro, mais possibilidades aparecem. Ou seja, ele não tem certeza ali do que vai acontecer de fato. Encantamento sem voz. Rudeus do futuro, assim como o outro Rudeus criança, né, tem um encantamento sem voz. É uma das poucas pessoas capazes de usar esse encantamento sem voz. Ele não pode usar encantamento sem canto para magia de cura, é a única que ele não consegue. Mas se liga só, um mago normal levaria pelo menos 5 segundos para um feitiço simples, e para feitiços mais altos levaria uns 30 a 60 segundos. O Rudeus pode fazer isso quase que instantaneamente, mano. Não importa a dificuldade do feitiço, tirando a cura, é claro. Então a gente já sabe que ele não aprende no final das contas a usar o encantamento de cura aí, né? Usar cura sem a voz, ele tem que fazer o encantamento para usar. Armadura mágica. A partir da pesquisa de Nanob e Cliff, ele consegue criar uma armadura de corpo inteiro de 2 metros que realça todos os aspectos físicos dele em troca de uma quantidade anormalmente alta de mana. Com isso, ele começou a desafiar oponentes cada vez mais poderosos, cara. E isso permitiu ele fazer isso. E embora os Rudeus seja um cara pacifista e não goste de lutar em geral, quando ele faz isso, ele é um oponente formidável. A maioria dos feitiços que ele usa, como a bala de pedra, por exemplo, foi declarada por Badgad como tendo um nível de poder imperador. Inicialmente, quando ele era uma criança, ele costumava usar principalmente a magia da água, que levou ele até se tornar no nível santo na magia da água. No entanto, ele eventualmente acabou mudando para a magia da terra, principalmente contanto com os feitiços Rock Bullet e Quagmire, que lhe deram o título de Rudeus do Pântano aí, né? Um poder mágico total que foi declarado por Ostrid, Kirishika e Badgad como estado acima de Laplace, e era o deus demônio do mundo. O Rudeus do futuro era forte o suficiente para desprezar o rei demônio Atof, e que quase tornou até uma ruína dele, já que seu retentor Monroe também se revelou formidável, cara. Já em questões mágicas aí agora, o Rudeus possui a Gravity Magic. Ele demonstrou pra gente a habilidade de usar magia gravitacional, na qual ele pode simplesmente levitar uns objetos aí. E também pode voar usando essa magia em si mesmo, diminuindo a gravidade do seu próprio corpo. Viagem no tempo mágica. Por meio de pesquisas do dragão, o Rudeus foi capaz de descobrir a maneira de se lançar ao passado. Foi o que ele fez nessa história. E embora normalmente isso exija uma quantidade insana de mana, infelizmente foi uma viagem só de ida. Ele sucumbiu por causa dos ferimentos, já que ele não tinha mana suficiente para controlar isso tudo. Rama Disturb Magic. Uma magia única que o Rudeus apresentou ao observar o Ostrid na sua primeira luta. Ela funciona interferindo na magia do oponente, meio que perturbando e impedindo de funcionar. Essa é uma técnica muito rara e possivelmente difícil, porque a Sylphiette, que é uma maga talentosa pelos seus próprios méritos, teve dificuldades para aprender essa habilidade e também nunca tinha ouvido falar dela. Eu arriscaria até dizer para vocês, cara, que o próprio Rudeus criou essa magia aí e depois ensinou ela a Sylph. Espíritos leves. Rudeus pode fazer pergaminhos de espíritos de luz para poder usá-los para convocar alguns espíritos de luz brilhantes como uma fonte de luz. É algo simples, mas que serve bastante para lugares escuros, né? Batalhas no escuro ou algo do tipo. Mas agora eu quero que você fale para mim, cara. Você tinha noção de que a vida do Rudeus do futuro tinha sido tão ruim assim? Que ela ia causar tantas consequências nisso, essa volta do Rudeus do passado ia causar tantas consequências nisso. Ela basicamente mudou todo o final do nosso Rudeus do presente que a gente vê. O Rudeus do futuro é completamente diferente do Rudeus de agora. Agora, se você sabe de mais alguma coisa que a gente deixou passar aqui e não falou, cara, não colocou nesse vídeo, comenta aí embaixo e também pode deixar sugestões pra caramba de vídeos aqui do canal, principalmente de Mushoku. Deixa aí nos comentários, cara, eu tô sempre olhando os comentários, sempre trocando essa ideia com vocês aí e dando um coraçãozinho no comentário de cada um, beleza? Não esquece também agora de se inscrever no canal, aperta aqui do lado, se inscreve e ativa esse sininho, cara. Sua inscrição é muito importante aqui no canal, ela não te custa nada, você vai ajudar demais a gente e ainda vai estar se ajudando a ganhar mais informação na palma da sua mão. Se ligou? Até rimou isso aqui, rapaz. Tu é louco? Aqui tá, tudo tá na mente, né, mano? Tamo junto sempre, galera. Muito obrigado por mais um vídeo, por essa força mítica que vocês dão sempre aqui pro canal. Um grande abraço pra vocês. Vejo vocês lá no futuro, hein? Ou no passado, sei lá. Tamo junto. Fui!